Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. 200 mil consumidores começaram mais um dia sem energia elétrica na região metropolitana de São Paulo. Um incêndio destrói grande parte de uma fábrica de chocolate no norte do Espírito Santo. Aumentam em mais de 100% os casos de Covid na Bahia. A Prefeitura de Salvador reforça as ações de imunização. E ainda, árvores de Natal movimentam a economia de Herculândia, no interior de São Paulo. A cidade tem cerca de 200 viveiros que produzem pinheiros e outros tipos de árvores natalinas. Terça-feira, dia 7 de novembro, agora no Brasil TV. $200 mil consumidores começaram esta terça-feira sem energia elétrica na região metropolitana de São Paulo. Moradores das comunidades reclamam da diferença dos serviços prestados pela Enel e dizem que, mais uma vez, os bairros ricos são priorizados. Hoje, pela manhã, milhares de imóveis do Jardim São Luís, no extremo sul da capital, continuavam sem energia elétrica. São famílias e comerciantes sem luz há 5 dias. Esse é o olhar de quem mais precisa da energia elétrica. De quem, com muito esforço, contribui a vida toda. E não tem qualquer retorno. Eu não posso andar para fazer as coisas, os filhos tudo trabalham, tem que tirar uma horinha para fazer alguma coisa correndo. Eles, uma hora vem um, outra hora vem o outro, mas é difícil para eles também. Todos esses dias sem luz, né, dona Maria? Sem luz. Esse tanto de papel são as anotações de quem não pagou o mercadinho. Sem luz, a maquininha não funciona. E como as últimas manhãs e noites estão bem frias, a alternativa para não tomar o banho gelado é essa, usando a caneca e o balde. A gente tem que se ver tomando banho de caneca como antigamente, que isso não é nem novidade, todos nós já passamos por isso, mas eu acho um descaso. Descaso por quê? Quando a gente deixa de pagar energia, a cobrança vem, eles cortam a nossa energia, não é porque aqui é comunidade, quem tem gato não, tá aqui meu padrão, que vocês podem ver. As taxas estão altas, o serviço ruim, e agora confirmou. Ela teve de colocar a compra do mês na casa da amiga, onde a energia já voltou. Como a gente tem renda, só recebe uma vez por mês, né? Então a gente aproveita para comprar tudo. Sexta, sábado, domingo, segunda e hoje, terça-feira. Durante todo esse tempo, a comunidade Jardim Monte Azul, na zona sul da capital, está sem luz. São 12 mil famílias sem energia elétrica. Quem vive por aqui já enfrenta muitos desafios durante os dias normais. Imagine agora, com tudo apagado. Tem medicamento de quimioterapia que tem que manter refrigerado. Aí, para não perder, minha filha veio buscar, mora em outro bairro. Aí, para usar um medicamento, tem que ir até lá. É bem complicado. A insulina que meu marido toma, né? Teve que jogar fora, porque não pode tomar. Ele estava tomando sem poder tomar, que já venceu, sem gelo. Perdi tudo que eu tinha na minha geladeira. Eu tinha acabado de fazer compra, moço. Agora quem vai pagar para mim? Eu sou aposentada, moço. Não é assim não, né? A queda de árvores, de acordo com a própria Enel, é a principal justificativa para a situação vivida na maior cidade do país nos últimos dias. Mas em bairros periféricos e localizados no extremo da capital, como aqui, onde a densidade habitacional é muito grande, com casas coladas umas às outras e um maior número de moradores por residência, é difícil encontrar árvores. Sem respostas e sem energia, as pessoas só desejam que tudo isso seja resolvido o mais rápido possível. Estou sentindo falta da minha novela, que é o único divertimento que eu tenho, e minha comida que estragou. Meu feijão eu cozinhei sexta-feira, joguei todo fora. Não é justo, né? O sofrimento é muito grande, porque às vezes a gente não pode nem comprar as coisas direito, quando compra estraga tudo, perder tudo, né? Perde tudo, minha filha trabalha em casa, não pode trabalhar porque não tem luz, né? Aí perde dia, perde tudo. É difícil, não é não? Essa coisa que nunca aconteceu em São Paulo. Tô com mais de 50 anos, eu moro em São Paulo, nunca vi uma coisa dessa. A Enel informou que só poderia responder pela falta de energia na região do Jardim São Luís se a gente informasse o endereço exato das pessoas que falaram na reportagem. Eles deveriam saber porque, conforme mostramos, essas pessoas dizem que estão tentando há 5 dias falar com a empresa e se queixam que equipes da Enel sequer apareceram lá nesse período. No fim da manhã, a Enel afirmou que já tinha restabelecido a energia para mais de 90% dos clientes afetados pela falta de luz provocada pela tempestade de sexta-feira.
Um guarda municipal do Rio foi preso numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado contra o golpe da pirâmide financeira. Segundo as investigações, o servidor aplicou o golpe em colegas da própria corporação. O guarda municipal Rodrigo César de Souza da Silva foi preso por agentes da Polícia Civil e do Ministério Público em casa, em Campo Grande, na Zona Oeste. O outro mandado de prisão preventiva é contra Jadson Luiz do Nascimento Gonçalves. Ele não foi encontrado e é considerado foragido. Rodrigo e Jadson são apontados como donos das empresas Investimento Confiança e IC Invest, usadas numa pirâmide financeira. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão na Barra da Tijuca e no Recreio. O objetivo foi recolher veículos, embarcações e dinheiro aplicado pela quadrilha em contas bancárias. Além de Rodrigo César e Jadson Luiz, o Ministério Público denunciou outras 6 pessoas, entre eles o piloto de helicóptero Caleb Fracácio de Moraes, dono dessa Mercedes apreendida essa manhã. Segundo o MP, os suspeitos diziam que os investimentos seriam feitos na operação chamada Day Trading, que consegue lucro com a oscilação de preço de ativos ao longo do dia. A promessa inicial era de retorno de 5% ao mês. Depois, passou para 2%, até que as pessoas pararam de receber os lucros. Enquanto isso, os homens apontados como golpistas ostentavam luxo nas redes sociais, com viagens e carros importados. Essa já era uma estratégia para atrair novos investidores, né? Que acreditando num negócio bem sucedido, acabavam investindo mal sabendo que esse investimento não ia levar a nada. As outras pessoas que nós identificamos a Cindy Leal, o Rodrigo Ferreira, o Tiago, o Caleb e mais outras 2 pessoas, cada um com uma função bem definida, assessorando esses 2 líderes. Segundo os investigadores, os golpistas convenciam as vítimas a fazer empréstimos e saques no cartão de crédito para aplicar o dinheiro. Algumas entregaram carros e imóveis e nunca viram o retorno dos investimentos. A investigação mostra que em 2 anos, as empresas movimentaram 134 milhões de reais. A Polícia Civil começou a investigar o caso em março, a partir de denúncias de 12 servidores da Guarda Municipal do Rio, à Corregedoria da Autarquia e ao Ministério Público. A Polícia Civil e o GAECO do Ministério Público do Maranhão fizeram uma operação no município de Turiaçu que investiga denúncias de fraudes no fornecimento de combustível para a Prefeitura. Essa operação na cidade de Turiaçu, no norte do Maranhão, foi liderada pelo Ministério Público por meio do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas. Os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão em 15 endereços ligados à Prefeitura e às Secretarias Municipais de Saúde e Educação. Estão sendo apurados 2 esquemas de desvio de verbas públicas lá de Turiaçu. Um esquema de fraude em licitações para a compra de combustíveis e também na alocação de máquinas pesadas e equipamentos para a terraplanagem. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou o bloqueio de mais de 5 milhões e 600 mil reais dos cofres da Prefeitura de Turiaçu. O principal alvo dessa operação é o empresário Erinaldo Araújo Guimarães, que, segundo o Ministério Público, é o maior doador de campanha do atual prefeito de Turiaçu, o Edésio João Cavalcante, do Republicanos. O empresário também é suspeito de ter cometido um homicídio, ser o mandante de um homicídio que ocorreu lá na cidade de Turiaçu em agosto de 2022. A vítima foi o também empresário Jonathan Fernando Cardoso, conhecido como Nando Net. Um dos ramos de atuação do Nando Net era o comércio de combustíveis. Participaram dessas ações lá em Turiaçu promotores das comarcas de Santa Helena, Cururupu, Açailândia, Zedoca, Lago da Pedra e São Luís. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. No Acre, a Polícia Federal fez a Operação Resquícios, que investiga um esquema de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Ao todo, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, o esquema ocorreu nos municípios acreanos de Porto Walter, Cruzeiro do Sul e Rio Branco. As ordens judiciais expedidas pela Vara da Justiça Federal da subseção de Cruzeiro do Sul foram cumpridas nas cidades de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Porto Walter e Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. De acordo com a polícia, a investigação apontou que o esquema era composto por um núcleo político integrado por agentes públicos que direcionavam e favoreciam empresas em licitações ocorridas em Porto Walter e um núcleo empresarial que superfaturava o objeto das licitações e operava a lavagem de dinheiro, direcionando parte dos valores aos agentes públicos envolvidos. Os investigados podem responder pelos crimes de fraude em licitação. O nome da operação é uma referência aos indícios de cometimento de delitos que foram encontrados em outras investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul. Raíza Lima para o Brasil TV. Em Mato Grosso, a Polícia Civil deflagrou uma operação contra uma organização criminosa especializada na falsificação de documentos para abertura de contas digitais utilizadas para aplicar golpes. São cumpridos 116 mandados judiciais. 20 pessoas foram presas em Cuiabá e Várzea Grande. Os quase 20 presos foram levados para a Delegacia de Estelionato de Cuiabá. Junto com os envolvidos, chegaram diversas caixas apreendidas, além de bicicletas elétricas, aparelhos de ar-condicionado, joias, dinheiro, drogas, armas de fogo e munições, além de veículos. O grupo é investigado por desviar salários através de um esquema de contas falsas em bancos digitais. Nas primeiras horas da manhã, as equipes saíram para cumprir 116 ordens judiciais, sendo 32 mandados de prisão temporária, 44 de busca e apreensão e o bloqueio de 39 contas bancárias dos investigados. A Delegacia de Estelionato deu início às investigações há cerca de 1 ano e meio depois que uma instituição bancária procurou a polícia para denunciar este possível esquema. De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam documentos falsos com os nomes das vítimas, tendo como principais alvos servidores públicos e depois abriam as contas em bancos digitais. Depois disso, solicitavam a portabilidade de salário. De acordo com a polícia, pelo menos 20 pessoas foram vítimas da quadrilha e o prejuízo estimado ultrapassa os R$510 mil. A pessoa, ela pegava um nome, dados de uma pessoa obviamente verdadeira e trocava basicamente a fotografia e aí ela tirava uma selfie, conseguia abrir uma conta digital e a partir daí fazia então solicitações fraudulentas da portabilidade do salário dessa pessoa, dessa vítima. Ainda segundo a polícia, um dos envolvidos chegou a movimentar mais de R$9 milhões em uma conta bancária. Os investigados podem responder por associação criminosa, estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro. Um incêndio destruiu grande parte de uma fábrica de chocolate em Linhares, norte do Espírito Santo. Olá, os bombeiros foram chamados por volta de 4h40 da madrugada para combater esse incêndio de grandes proporções na fábrica de chocolate. O combate às chamas começou imediatamente. A nuvem de fumaça encobriu a região e as labaredas continuaram altas por várias horas. A fábrica fica às margens da BR-101 em Linhares, norte do Espírito Santo. Foi necessário o apoio de bombeiros de outros 3 municípios. O incêndio está controlado, mas durante a tarde ainda havia focos de incêndio. Um total de 500 pessoas trabalhavam na fábrica. 90 estavam no local quando o incêndio começou. Somente um sofreu queimaduras leves no rosto. O responsável pela empresa afirmou que vai remanejar a produção para outras unidades e fazer o possível para preservar os empregos gerados na região. Os bombeiros informaram que o combate ao incêndio deve continuar amanhã e uma equipe já trabalha investigando as causas do incêndio. Volto ao estúdio. 4 pessoas morreram em 2 acidentes em trechos diferentes da BR-040 em Minas Gerais entre ontem e hoje. A batida entre 3 carretas e um carro na noite dessa segunda-feira interditou a BR-040 até hoje de manhã. Segundo os bombeiros, os veículos bateram na altura da comunidade de Pires, em Congonhas, na região central do estado.
3 homens que estavam no carro ficaram presos entre as ferragens. 2 morreram no local e o terceiro foi atendido pela equipe da concessionária e levado em estado grave para um hospital de Conselheiro Lafayette. O motorista de uma das carretas também não sobreviveu. A poucos quilômetros de distância, na altura de Itabirito, uma outra batida entre um carro e uma carreta também interditou a rodovia nos 2 sentidos, hoje de manhã. Segundo a concessionária que administra o trecho da rodovia, o carro seguia no sentido Belo Horizonte e invadiu a contramão. Atingiu de frente a carreta que seguia no sentido contrário. O impacto da batida foi tão forte que o motorista do carro morreu na hora. No veículo, além do motorista, havia um passageiro. O homem ficou preso entre as ferragens e foi retirado com a ajuda dos bombeiros e socorristas da concessionária responsável pelo trecho. O helicóptero da Polícia Militar auxiliou o socorro e levou a vítima em estado grave até o Hospital João 23, em Belo Horizonte. A estrada ficou fechada nos 2 sentidos por mais de 1 hora. O trânsito foi liberado por volta das 7h40 da manhã. Um longo congestionamento se formou nos 2 sentidos. O Aeroporto Internacional de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, tem agora uma nova administração. Às 7 da manhã dessa terça-feira, o Aeroporto Internacional de Ponta Porã deixou de ser administrado pela Infraero e passou para o comando da AENA. O grupo espanhol já administra outros 10 aeroportos no país, incluindo o de Campo Grande e Congonhas, em São Paulo. Nesse primeiro dia de nova gestão, a concessionária anunciou que vai ampliar o terminal aqui de Ponta Porã, que deve passar nos próximos anos de 800 para 2.600 metros quadrados. A concessionária também disse que vai construir áreas de segurança na pista, nas 2 cabeceiras, e também um novo estacionamento para aeronaves. O nosso maior objetivo no aeroporto é tornar ele mais seguro e mais confortável. Então, dentro dessa perspectiva, nos próximos 2 anos e meio, ou seja, até junho de 2026, a gente tem que entregar um aeroporto remodelado. Ainda de acordo com a concessionária, hoje o aeroporto de Ponta Porã tem o 2º maior movimento de Mato Grosso do Sul. Até setembro, mais de 52 mil passageiros passaram pelo terminal. Os casos de Covid mais que dobraram em Salvador em uma semana. Por isso, a Prefeitura reforçou as ações de vacinação depois de verificar que a cobertura vacinal, tanto na capital baiana quanto em todo o país, está bem abaixo do esperado. A procura por testes para a Covid-19 dobrou nos postos de saúde de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Situação parecida em Salvador, onde o número de pacientes com suspeita da doença nas unidades de atendimento aumentou. Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, 645 casos de Covid foram confirmados no estado entre os dias 22 e 28 de outubro, um aumento de 131% em relação à semana anterior. Para este infectologista, o número pode ser ainda maior. As pessoas hoje ficam com quadros sugestivos de infecção de vias aéreas superiores, espirros, dor de garganta, nariz entupido, que pode ser Covid, e elas não testam porque ficam chamando isso de um simples resfriado. A vacina da Covid está disponível nos postos de saúde para todos os brasileiros acima de 6 meses de idade. Para manter o calendário vacinal em dia, as pessoas com mais de 18 anos precisam estar imunizadas com as 2 doses iniciais, mais o reforço da bivalente. Em Salvador, a Prefeitura começou hoje um esquema especial de vacinação com horário ampliado. É um esforço para aumentar a cobertura, principalmente da vacina bivalente. Na Bahia, só 13,8% do público-alvo se vacinou com a bivalente até agora. No Brasil, a cobertura é de 16,9%. Depois da fumaça que encobriu a cidade, hoje está chovendo em Manaus. E segundo o levantamento do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, já choveu mais do que em setembro inteiro. A chuva começou na madrugada desta terça-feira em Manaus e, de acordo com a Defesa Civil Municipal, 3 ocorrências de alagamento foram registradas na capital.
Segundo dados do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, CECIPAM, hoje choveu mais que o mês de setembro inteiro. Foram mais de 43 milímetros de chuva. No mês de setembro, dos 30 dias, a chuva caiu somente em 4 dias. E no acumulado foram quase 43 milímetros de chuva. Em outubro, dos 31 dias, foram 7 dias de chuva, somando um total de 90 milímetros. Dados registrados na estação do IMET, na zona centro-sul de Manaus, a chuva desta terça-feira ajudou a dissipar a fumaça que encobria a capital e outras cidades da região metropolitana. Essa chuva foi um alívio para a região que sofre com a fumaça das queimadas e a seca dos rios. Todos os 62 municípios do estado do Amazonas estão em situação de emergência e quase 600 mil pessoas já foram afetadas. Débora Martins para o Brasil TV. A seguir, a visita de um rei de Angola ao Rio de Janeiro. Já, já. Brasil TV de volta. Durante o mês da consciência negra, o Brasil está recebendo a visita do rei do maior grupo étnico de Angola. Hoje ele visitou uma exposição no Rio de Janeiro que discute a importância da reparação histórica para a comunidade negra brasileira. É um dia histórico. Pela primeira vez, o rei do maior grupo étnico de Angola está no Brasil. Rei Equique VI Tshongolola Tshongonga. É uma espécie de reencontro ancestral com os filhos de Angola, que vieram para o Rio de Janeiro durante o processo de escravização. O rei é fluente em português, mas para essa entrevista sobre seu povo, optou por se comunicar em Umbundo, primeira língua nacional mais falada em Angola. Iacuetu tueia okutelisa olonjongole viakuluveto. Ovianeke viandando kuchipopia kuti etekelimuete soma wakanyula o malavava vanavopiue longuso vofekaio África kwenda Angola. Hoje o rei esteve num dos mais importantes espaços de memória e resistência negra da cidade, o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, na Gamboa. O evento Futuro Ancestral, História, Reparação e Avanço é promovido pela Diversacom em parceria com a Uniperiferias. Olhar para frente a partir desse contexto da consciência negra, olhar para frente a partir da luta das mulheres negras é fundamental, né? Então, como a gente constrói esse futuro é a partir desse elo ancestral, né? E esse encontro aqui nos traz esse momento de não perder as nossas origens que nos formam enquanto povo. Você provavelmente já ouviu a história de que os povos africanos escravizados desembarcaram aqui, no Cais do Valongo. Não à toa, essa região é conhecida como Pequena África. Mas a conexão Rio-Angola vai além do processo de escravização. Muito além. Tem muita coisa que nos legaram aqui e é importante entender as resistências culturais, políticas, espirituais. É muito importante porque é no mês de Zumbi dos Palmares que ela é do Banto. E esse rei é do tronco Banto, né? As histórias de Angola e Brasil se unem, em especial aqui no Rio. Territórios irmãos que se fortalecem para que a verdadeira história dos descendentes de reis e rainhas trazidos de forma forçada ao Brasil seja contada nos livros e nas esquinas da cidade que ajudaram a construir. E está chegando a hora de montar a árvore de Natal. Para a gente pode ser apenas um enfeite, mas em Herculândia essa tradição movimenta a economia e gera empregos. Na cidade, no interior de São Paulo, são cerca de 200 viveiros que produzem pinheiros e outros tipos de árvores natalinas. Valdeir gosta de um viveiro cheio de variedade. E é o que não falta por aqui. Tem mudas frutíferas, nativas, exóticas. E nesta época do ano, as atenções se voltam para as que fazem sucesso nas festas de final de dezembro. A procura é grande por quem quer uma árvore de Natal bem bonita. Essas plantas aqui são as plantas já estão no padrão já feita para poder sair para venda, né? Que é um padrão de 1,5 m a 1,80 m, né? Qual que é essa espécie? Essa é a caizuca.
Essa é a dica. É ideal, porque ela se abre mais, né? Fica mais fácil colocar os arranjos, entendeu? E também os pisca-pisca, o pessoal gosta muito. Para cuidar de tudo, o produtor conta com 8 funcionários. No fim de ano, a demanda aumenta. A expectativa é vender 70% a mais que nos outros meses. Por isso, tem que deixar tudo bem atraente. Do alto dá para ver como ele escolheu deixar as mudas em exposição para os clientes. Só que nem sempre elas foram grandes assim. As mudas dos pinheiros chegam aos viveiros neste tamanho aqui. Elas são plantadas e começam a ser cultivadas. As vendas só chegam, de fato, 2 anos e meio depois de muito cultivo, quando elas atingem 1,5 metro pelo menos. Mas há uma preferência nos padrões de venda, que são os pinheiros com 3 metros. Justamente por isso, quem cultiva esse tipo de planta precisa ter o ano inteiro. Neste outro viveiro, a situação se repete. Em época de mercado aquecido, para quem vende essas plantas, o melhor a fazer é deixar tudo exposto num lugar estratégico. Cliente final de pista, tem bastante pessoal que pega para revender também, a gente consegue preço bom por a gente ter uma quantidade grande, né? Aí pessoal pega nosso para revender também. Viveiros como este são comuns em Herculândia. É uma atividade importante para a economia do município, além de empregar muitas pessoas. Ao todo, são cerca de 200 viveiros cadastrados na prefeitura. Uma oferta de plantas de todo tipo para todas as épocas. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã.